Bom, para falar um pouco sobre esse seminário, as oportunidades de infraestrutura que está acontecendo em Nova York, nós estamos recebendo o Marcelo Landi, que é presidente da Autodesk, multinacional do setor de tecnologia e de softwares. Marcelo, boa tarde, prazer em tê-lo aqui com a gente. Bom, a Autodesk fabrica talvez um dos softwares na área de industrial mais conhecidos do mundo, que é o AutoCAD, né? Exatamente. A Autodesk é uma empresa americana, na realidade. Nós temos, hoje é muito conhecida a Autodesk pelo software realmente de AutoCAD. Tá? E a gente vem passando por algumas evoluções tecnológicas, até para atender a demanda mundial, demanda do Brasil, etc. E a gente vem direcionando um pouco até da estratégia da empresa, está posicionando com soluções para ajudar a empresa nesse mercado de infraestrutura. Tá? Então essa é a grande mudança que nós tivemos aí na... Ajuda na infraestrutura, AutoCAD? A AutoCAD também. A AutoCAD é uma evolução, né? Se você pensar do ponto de vista de construção, de arquitetura, engenharia, a AutoCAD é uma primeira onda de evolução que nós tivemos. Saímos da prancheta, do papel, passamos para uma tecnologia mais digital, que foi o AutoCAD, que a gente estava conversando aqui, você conhece muito bem. E agora a gente tem uma terceira onda, que é a onda de utilizar a tecnologia 3D para esse mercado também de infraestrutura de construção. Então, ou seja, tudo vai passar por vocês, mais ou menos? Todo esse processo de infraestrutura que o Brasil tanto precisa deve passar por vocês. Então, a gente vem adotando, a gente tem uma tecnologia, a gente adquiriu uma empresa em 2002, na realidade, uma empresa chamada Revit, e essa empresa foi adquirida no intuito de ajudar na questão de infraestrutura, de arquitetura e construção, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que acontece? Dentro do parâmetro de tecnologia, a gente vê uma adoção muito forte de uma nova metodologia que a gente vem falando bastante numa sigla chamada BIM, BIM, né? O que é esse BIM? Esse BIM, na realidade, é nada mais é do que uma metodologia e uma nova tecnologia que o governo vem trazendo, as empresas vêm trazendo para melhorar o processo e a gestão das obras. Então, esse é o direcionamento que a empresa está tomando hoje. Bom, então a gente tem agora esse evento que acontece em Nova York, que vai ser encerrado pela presidente Dilma Rousseff, que é exatamente para apresentar o Brasil para determinados investidores, para muitos investidores. Para você ter uma ideia, só lembrando aqui o assinante, segundo informações, na sala ali estariam empresas que juntas somariam 10 trilhões de dólares em investimento. O Brasil precisa de 1 trilhão e pouco, se contar toda a infraestrutura necessária. Hoje, 256 bilhões de dólares seriam necessários para portos, aeroportos, ferrovias e também rodovias. Sim. Muito bem. Como a empresa Autodesk vê hoje o investimento no Brasil? Tá. Porque era o grande impasse ali, mostrar e passar credibilidade para esses investidores. Eu diria, Nelson, até colocando uma história bem rápida aqui antes, o Brasil, ele vem passando, se você olhar o Brasil 5 anos atrás, 10 anos atrás, era muito difícil para aquelas pessoas que fazem gestão de empresas aqui no Brasil justificar o investimento de empresas estrangeiras no mercado brasileiro, tá? Se nós pegarmos há 5 anos atrás, a gente teve uma crise mundial e apesar da crise mundial, o Brasil teve uma capacidade de fazer uma gestão da economia e não teve impacto tão negativo, tá? Então, a economia, o que eu vejo hoje? Hoje é muito mais fácil você justificar o investimento de uma empresa estrangeira numa subsidiária brasileira. Por quê? A gente cresceu na questão do PIB, a gente está em 7º lugar do PIB. A gente vê hoje, dentro dos países do BRICS, você vê que o Brasil só pede hoje para a China na questão da economia. Parada dura aí, né? É uma parada dura. Dura. Então, de qualquer maneira, a gente tem hoje o panorama econômico do Brasil, ele é muito mais favorável. Então, para você que faz uma gestão de uma empresa hoje, para você justificar o investimento de uma empresa no Brasil, os números falam por si só. Né? É muito mais fácil, a gente tem muito mais subsídio para poder justificar. Se a gente olhar hoje a questão da infraestrutura no Brasil, que é o grande gargalo da economia, o que realmente vem freando a economia do Brasil, a gente vê aí as situações em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, e não precisa ir muito longe. Se a gente desce hoje para Santos, por exemplo, e a gente pega na rodovia, você vê uma fila quilométrica de caminhões. Né? Por quê? Eu conheço o Porto de Santos, tem uma excelente infraestrutura, porém, a produção do Brasil vem aumentando muito e a gente não conseguiu acompanhar essa evolução, esse aumento de produção. Então, o que acontece? A gente tem um porto hoje, Santos, que tem uma infraestrutura muito interessante, mas a gente ainda não consegue dar vazão na produção que a gente tem hoje no Brasil. Então, esse é um problema dentro dos portos. Juntando a isso, a gente tem problema nas rodovias, a gente tem problema nos aeroportos. Então, essa oportunidade, a gente pode ver essa questão da infraestrutura de duas maneiras. Maneira negativa, da maneira que a gente não consegue dar vazão, que a gente tem um gargalo que não consegue crescer a economia do Brasil, ou você pode ver de maneira positiva, isso é uma oportunidade de negócio.
tanto para as empresas aqui do Brasil, quanto das empresas do exterior que querem investir no Brasil. Quer dizer, a infraestrutura é um grande problema, mas existe um investimento, existe um conhecimento do próprio governo que precisa fazer um investimento nessa área. A área de logística hoje no Brasil, ela representa 13% do nosso PIB. Quer dizer, é muito alto. Se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que é 8% do PIB, a gente está falando em 4%. 4% do nosso PIB, a gente está falando de 150, 180 bilhões de reais. O brasileiro 4,4 trilhões, mais ou menos, em 2012, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, é um valor muito alto, né, de PIB, na realidade, que a gente vem deixando porque não tem essa questão de infraestrutura. E a gente vê hoje a tecnologia vindo de encontro a essa deficiência que a gente tem, que aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre como que a tecnologia pode estar apoiando. Então, vou aproveitar que você falou em portos, aeroportos. Em entrevista ao repórter Fábio Panucci, lá em Nova York, o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, confirmou em primeira mão que o governo federal fará algumas mudanças nas regras das concessões de aeroportos no Brasil. Houve muita confusão aí porque os critérios eram muito restritivos. E eu queria saber do senhor se o edital já foi publicado e se ele vai mudar em relação àquilo que era a intenção inicial do governo, de restringir a 35 milhões de passageiros anos os consórcios interessados e também se os atuais concessionários vão poder participar dos leilões. Vai ser modificado, sim, nessa direção que você mencionou. Nós vamos reduzir de 35 milhões para 20 milhões por ano, né, de passageiros, a exigência para os operadores. E vamos admitir a participação dos antigos operadores nos novos. Isso aí está estabelecido. Agora, eu não sei se o edital já saiu, eu estou fora do Brasil, então não sei te dizer se deve estar saindo agora, até o final dessa semana. No caso aí dos aeroportos é uma coisa interessante, porque a ideia era que as empresas que têm competência lá fora para atender até 35 milhões de usuários participassem desse, por exemplo, de Confins. No caso, e o governo resolveu baixar, e bem, né, esse número para 20, 25 milhões, se não me engano, não lembro agora quanto disse o ministro, para que outras empresas, ou para que empresas realmente possam participar desse tipo de concessão. Ou seja, o governo também está entendendo que algumas mudanças devem ser feitas para que também o investidor venha realmente. No caso a gente falava aí de portos, aeroportos, rodovias, essas empresas lá fora, eu sei que você tem contato com elas, essas empresas lá fora realmente estão interessadas em vir para o Brasil? Sim. Elas encontram no Brasil uma boa alternativa de investimento? Sim, o Brasil, na realidade, as empresas estrangeiras, elas veem o Brasil com uma possibilidade, uma oportunidade de negócio, né? Todas elas querem participar da emergência do Brasil hoje. Então, se a gente pensar principalmente na questão de infraestrutura, de aeroportos, Estados Unidos, Europa, eles já têm hoje, já usam uma tecnologia, já usam uma metodologia muito mais avançada do que no Brasil. Tá? Então eles veem isso como uma oportunidade e a gente vê até a questão do próprio governo brasileiro hoje, que ele vem adotando novas tecnologias, novas metodologias, no caso do BIM até que eu comentei. O know-how de uma metodologia para fazer uma construção de um aeroporto, isso os Estados Unidos trabalham muito bem, eles já fazem isso há muitos anos e fazem de uma maneira muito interessante, a Europa também. Tá? Então como que as empresas veem hoje? Como que eu posso vir para o Brasil, criar uma subsidiária, ter uma operação hoje dentro do Brasil e participar desses processos de investimento, de aeroportos que a gente está tendo hoje aqui no Brasil. Então, em outras maneiras, eles veem uma oportunidade de negócio e eles enxergam hoje o Brasil como aquele país que tem uma deficiência em infraestrutura, tem uma necessidade de construção de novos aeroportos, por exemplo, eles veem e falam, olha, eu tenho hoje o know-how, eu tenho a tecnologia e quero ajudar o Brasil a crescer. Então, acho que, como do ponto de vista de brasileiro, das empresas hoje nacionais, o nosso posicionamento deveria ser um pouco diferente. Né? Falar, poxa, como que eu posso fazer? Porque a tecnologia não é uma falta de tecnologia que a gente tem, a tecnologia existe. É mais uma falta de adoção em massa. A mesma tecnologia que é usada hoje na Europa, nos Estados Unidos, tá? Que é uma tecnologia que eles conseguem fazer uma construção de aeroporto com um custo bem mais reduzido do que no Brasil e um tempo muito mais reduzido, é a mesma tecnologia que a gente já tem no Brasil. Porém, a gente tem órgãos hoje do governo que usam, mas não são todos. Então é mais uma questão de adoção. Como a gente pode disseminar isso dentro do Brasil e não trazer empresas somente lá de fora para ajudar nessas concessões. Quando a gente fala em investimento, principalmente as empresas estrangeiras, a gente fala de lucro. Elas também não querem vir aqui simplesmente trocar dinheiro, elas querem lucro. Seria o Brasil um país competitivo? A gente fez essa pergunta para o ministro Fernando Pimentel, que também afirmou que tanto o governo como a sociedade brasileira querem construir um país dessa forma. Eu vou dizer que nós estamos, nesse momento, sociedade brasileira, construindo um novo consenso, um novo momento, a busca de criar um país competitivo.
um país que dispute as condições, que desfrute das suas condições econômicas invejáveis, um mercado amplo, riquezas naturais, um país de extensão territorial muito grande, mas que faça isso de maneira competitiva, para se tornar um dos líderes do mundo. Isso implica em baixar os custos internos do país, custo do trabalho, custo da energia, o custo tributário. Isso implica em modernizar a nossa legislação em vários ângulos, e não é por outro motivo que este governo, o governo da presidenta Dilma, está colocando, volto ao que disse no início, o maior pacote de concessões públicas da história do país, né? Então, modernizar a legislação, isso implica, ao fim e ao cabo, de criar um espírito, um valor nacional em torno da ideia da competitividade. Bom, o Brasil poderá ser competitivo, ainda não é, né? Você citou até o caso da China, né? Mas do jeito que está hoje, dá para seguir em frente? Sim, eu acho que, como eu comentei, existe um potencial muito grande do Brasil crescer. Novamente, existe um gargalo. O gargalo econômico nosso realmente é a parte de infraestrutura, tá? Então, se a gente conseguir fazer um trabalho, eu acho que a própria Dilma vem colocando bastante pacotes de medidas de aceleração econômica do Brasil. O ministro deixou isso bem claro, né? Que ele vai tentar tirar alguns entraves aí, que são os impostos, são as desonerações que o governo federal e os governos, enfim, podem atribuir às empresas, né, para que elas tenham mais motivação. Sim, exatamente. E dentre essas medidas, acho que foi em abril agora desse ano, a própria Dilma colocou 200 medidas de aceleração da economia do Brasil. E dentre essas medidas, a gente tinha uma parte de tecnologia bem interessante, tá? Que era você poder trabalhar cada vez mais com tecnologia da informação e adoção de uma metodologia para obras em geral. Então, aí é onde entra, talvez, a tecnologia. Como que a tecnologia pode ajudar, Nelson? A tecnologia, ela pode te trazer uma possibilidade de fazer uma gestão muito mais elaborada de uma obra do governo. Eu posso te falar, por exemplo, hoje qual que é o grande custo que a gente tem em obras de governo de infraestrutura? É principalmente a empresa contratada, para ela apresentar uma proposta para o governo, ela tem que colocar o valor do projeto que ela está executando, ela tem que colocar a margem, toda empresa tem que ter sua margem, ela coloca uma margem de risco. Por que essa margem de risco? Porque muitas vezes aquilo que a gente apresenta como contratado, por exemplo, para uma empresa, a gente acaba gastando 20%, 25%, 50% mais. Por quê? Porque não existe hoje uma metodologia, não existe hoje uma tecnologia suficiente em algumas obras, por exemplo, para te falar, olha, se eu vou gastar 2 bilhões, eu vou ter uma diferença de 5%. Por isso que a maioria das obras que a gente vê hoje no Brasil, e em alguns países também não é diferente, a gente tem um aditivo, o famoso aditivo da Lei 8666, quer dizer, 25% a mais a gente acaba gastando para aditivar uma obra para finalizá-la. Aliás, são aditivos que você pode colocar ao longo da obra, né? Isso, exatamente. Não necessariamente uma vez só, né? Isso, exatamente. Você pode colocar até 25% dentro de uma obra, se for uma questão de recuperação de edifício, por exemplo, até 50%, mas geralmente isso é fixado em 25%, tá? E algumas obras até acabam passando um pouco desse próprio 25%. Quando você adota a tecnologia, você traz a tecnologia em prol da parte de construção, por exemplo, você tem a grande facilidade de você poder entender exatamente qual que é o custo, qual que é o cronograma e quanto realmente você vai gastar em cada fase da obra. Então, você acaba diminuindo o risco financeiro da empresa contratada, consequentemente você consegue baixar o custo das obras também. Tá? Isso ajuda no desenvolvimento. O preço da tecnologia hoje é muito alto? Depende do que é alto, né? É alto comparado com o benefício que você tem. O custo hoje de uma tecnologia, ela pode se pagar em uma única obra, tá? Isso tudo depende da dimensão da obra, dos riscos que você tem dentro de uma obra. Então, e outra coisa, o custo dessa tecnologia, quando você emprega dentro da sua companhia, na realidade não é um investimento uma única vez que você vai fazer. É um investimento que vai fazer agora para criar uma tecnologia, uma adoção de uma metodologia dentro da tua empresa e a partir daí você vai replicar. Nas próximas obras, por exemplo, se você gastava 2 anos para fazer um projeto de uma obra, provavelmente você vai gastar 1 ano, vai gastar 6 meses de repente. Por quê? Você já criou todo o conceito, criou uma metodologia e depois você replicar e ajustar. Ela é cara, às vezes ela é cara na partida, mas ela se dilui no andamento do processo e até na réplica desse processo de aumento da infraestrutura. Bom, exatamente. Em entrevista ao repórter Fábio Panuzio lá em Nova York, o ministro Guido Mantega enumerou os fatores que levam o governo a acreditar que o Brasil está mesmo se recuperando. Nós notamos sinais claros de recuperação da economia brasileira.
O ano passado tivemos um crescimento baixo, se deve a muitas razões que não dá tempo de explicar aqui. Uma delas é uma seca que derrubou a produção agrícola. Este ano, por exemplo, a agricultura brasileira está indo magnificamente bem, está crescendo muito e nos ajuda no crescimento. Também nós tivemos uma inflação um pouco forte no início do ano, que já se retraiu e, portanto, volta o poder aquisitivo do consumidor que foi afetado por essa inflação no início do ano. O consumidor está voltando nos supermercados, nas lojas e tudo mais. Nós temos uma melhoria do cenário internacional, né, porque acho que tem gente que fica preocupada, né, quando você só tem má notícia que vem de fora. E o que nós temos tido ultimamente são boas notícias que vêm de fora, os Estados Unidos recuperando gradualmente, a China também, e a China é importante para o Brasil, porque nós somos grandes exportadores para a China. Então, quando a China retrai, as exportações brasileiras retraem, mas a China melhorando, as exportações melhoram. E a Europa que começa a engatinhar para sair da crise. Então, nós temos uma luz no final do túnel, né, no cenário internacional. Isto afeta a economia brasileira. O Brasil fez várias reformas nos últimos anos para reduzir custo financeiro, custo tributário. Nós baixamos vários tributos e agora nós temos um câmbio mais favorável para o exportador brasileiro. O exportador de commodities nem precisa, porque ele vai bem com qualquer câmbio. Mas é claro, com esse câmbio ele fatura mais ainda. E o setor manufatureiro brasileiro, que tem hoje um câmbio mais favorável. Então, a indústria brasileira está começando a exportar e vai exportar mais. E com isso vai mobilizando a economia. Marcelo Landi, essa regra é clara? O Brasil cresce e as empresas também crescem junto? Eu acredito que, na maioria das vezes, sim. Tá? Porque as empresas, na realidade, elas constroem o ecossistema financeiro da empresa, do país, né? da economia. Então, sempre que... mas eu acho que, às vezes, a ordem não necessariamente é essa. Não quer dizer que o país está crescendo, as empresas vão crescer. Muitas vezes as empresas começam crescendo. Por exemplo, o problema de infraestrutura que a gente tem hoje, as empresas precisam crescer para fazer obras, executar obras, e a partir da execução, onde já cresceu as empresas que fizeram parte desse ecossistema, a economia vai crescer. Né? Como o próprio ministro comentou agora, a questão do Brasil de redução de custos, etc. O Brasil se comportando, comparando aí com China, etc. O Brasil hoje ele vive um momento excelente. Né? Se você pegar hoje o panorama econômico do Brasil, a gente vem crescendo, a gente vem criando novas oportunidades de emprego. É um país que você vê hoje estrangeiros mudando para o Brasil. Se pegar 5 anos atrás, ninguém queria vir para cá, 10 anos atrás. Tá? Hoje, a grande maioria das pessoas pensavam em criar uma carreira nos Estados Unidos. Eu, particularmente, fui para os Estados Unidos, morei 5 anos nos Estados Unidos, regressei para o Brasil, e quando eu regressei, depois de 5 anos, eu vi um país totalmente diferente. Mudou, né? Você não tem mais o êxodo, né? Você tem agora a entrada, né? Exatamente. Você tem gente chegando aqui para trabalhar, inclusive, isso. né? Exatamente. Para trabalhar em empresas automobilísticas que estão se desenvolvendo no país e pipocando em vários pontos, no sul, no sudeste, também no nordeste. Exatamente. Ou seja, eu acho que você tem total razão de que a gente está tendo aí uma atenção muito especial de quem está lá fora.